Pessoal, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Pois é, estamos de volta aí para mais um vídeo. E então, pessoal, vamos dar mais um passo para compreendermos os mistérios proféticos de Israel. É o terceiro passo. Houve, na verdade, um fato importante que chamou a atenção do rabino Jonathan Bernes, depois que ele aceitou Yeshua como Messias de Israel. E isso está registrado nas Escrituras, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, verso 16. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Estas palavras do apóstolo Paulo foram mais que uma confirmação da vontade de Deus para com o rabino quando ele leu o final do encontro que Jesus teve com aquela mulher samaritana junto ao poço de Jacó. Lembram? As palavras finais de Jesus àquela mulher samaritana impressionaram o rabino quando Jesus disse àquela mulher o seguinte: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. E o rabino continuou a se impressionar à medida que ia lendo, e agora ele leu Romanos 9, de 2 a 5. Diz o apóstolo Paulo: tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus compatriotas segundo a carne, são israelitas, pertence-lhes a adoção de filhos e também a glória, e as alianças e a lei, os cultos e as promessas. Deles são os patriarcas, e deles também descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. E para fechar com chave de ouro essas declarações de Paulo a respeito dos judeus para impressionar o rabino, ele leu ainda Romanos 3, 1 e 2. Olha só. Paulo pergunta: qual é, pois, a vantagem do judeu? Muita sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus, ou seja, a palavra de Deus foi dada inicialmente aos judeus. Bem, pessoal, de acordo com Jesus e com as palavras de Paulo, o evangelho deve ser dado ao judeu primeiro, e isto, para espanto dos cristãos que não pensam assim, vale até hoje. E sendo assim, eu pergunto: por que a igreja, ao invés de no mínimo orar por eles, os despreza, citando, como eu mesmo já ouvi, as palavras daquele sumo sacerdote antes da morte de Jesus na cruz: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossas cabeças. Pessoal, há um pouco de antissemitismo aí ou não há? O mundo todo, pessoal, eu e você, temos um débito de gratidão para com os judeus, a começar pelas escrituras que você lê todos os dias, porque ela é 100% judaica. Além do mais, a quem primeiramente foram dadas as promessas? Não foi aos judeus? Yeshua, Jesus, o Messias, nasceu de pais judeus, em uma terra judaica. Todo o seu ministério foi dedicado aos seus irmãos judeus, como diz a Escritura, ele veio para os que eram seus. Todos os seus discípulos eram judeus. E além disso, a igreja, até o 3º e parte do 4º século,
ainda seguia os rituais judaicos, todas as festas e as práticas judaicas. Posto isso, o que poderia ser mais judaico do que crer no Messias de Israel e reconhecer a importância de Israel com relação aos últimos dias e ao retorno de Jesus? Com relação a este último fato que eu acabo de falar, é isto que vai acontecer, quer você creia, quer não. E isto não depende de mim, é possivelmente a última profecia antes do retorno de Jesus, considerada como a principal carta do apóstolo Paulo. Foi escrita tanto a judeus messiânicos como aos gentios. No entanto, nesta carta, Paulo mostra aos gentios em detalhes a importância do judeu como povo eleito de Deus. Vocês podem até retornar e ver os textos que Paulo escreveu aos romanos e que eu acabei de citar para vocês. Paulo diz que, embora os israelitas tenham tropeçado, eles não tropeçaram a ponto de não ter recuperação. Parte de Israel, boa parte, falhou sim em relação a aceitar a Jesus como o Messias prometido, mas por apenas um tempo. Haverá um tempo quando eles o reencontrarão, quando eles o receberão como o Messias anunciado nas Escrituras. Vejam o que diz o profeta Zacarias no seu livro, no capítulo 12, verso 10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas, e olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém. Deixe-me dizer uma coisa para você, usando as palavras do rabino Jonathan Bernis. Deus não rejeitou o povo judeu. Há um remanescente nos dias atuais, que são os judeus que creem que Jesus é o Messias prometido. São os judeus messiânicos, e não são eles que dizem isso de si mesmos. Eles mesmos não se autodenominam remanescentes, embora possamos dizer que muitos cristãos enxertados na oliveira, que é Israel, também farão parte do remanescente ao qual o apóstolo Paulo se refere em Romanos 11, de 2 a 5. Vamos ler? Vamos lá. Deus não rejeitou ao seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz do profeta Elias, como ele fala a Deus contra Israel, dizendo... Elias foi se queixar a Deus a respeito de Israel, e ele disse: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Assim, pois, também no tempo presente, diz o apóstolo Paulo, ficou um remanescente segundo a eleição da graça. E fica bem claro, pessoal, que Paulo está se referindo ao remanescente de Israel. E é por isso que ele cita o profeta Elias. Em nenhum outro lugar das Escrituras encontramos uma referência a um remanescente cristão, a um remanescente da igreja,
Será que há alguma denominação religiosa que se auto-atribui o ser o remanescente? Se há, está apenas fazendo uso da falsa teologia da substituição e se proclamando o Israel espiritual em lugar do Israel físico, literal, pessoal. Que tal a gente procurar compreender a visão do vale dos ossos secos de Ezequiel 37? Há algumas interpretações possíveis dessa parábola, mas há uma que sim, que nós devemos considerar. O profeta está falando de uma época em que haveria uma nova vida em Israel. Isto seria vida física mesmo, mas também vida política e vida espiritual. Futuramente, gente, nós vamos fazer uma série de vídeos falando a respeito do Vale dos Ossos Secos de Ezequiel 37. Aguardem. Agora, ouçam as palavras do rabino Jonathan Berns em seu livro Desvendando os Mistérios Proféticos de Israel, na página 115. Ele diz: eu creio que nos próximos anos veremos o crescimento do número dos judeus que encontrarão o seu Messias, Yeshua, Jesus. Agora mesmo o Senhor está derramando o seu Espírito sobre eles, jovens e velhos. A cegueira tem saído de muitos. Vocês mesmos, pessoal, se quiserem, pode dar um Google aí no seu computador, digitando judeus que aceitaram a Jesus e verá o quanto isso que eu estou falando é verdadeiro. As boas novas do Evangelho não começaram com o povo judeu? Pois é, do mesmo modo acontecerá nos tempos finais, tempos que antecedem o retorno de Jesus. Portanto, meus amigos, meus irmãos, a terceira chave, esse terceiro passo para entendermos os mistérios proféticos de Israel é que, de acordo com o apóstolo Paulo, o evangelho deveria ser dado ao judeu primeiro. Os cristãos esqueceram isso por causa do antissemitismo e por causa da falsa teologia da substituição. Porque os cristãos pensam, já que eles são o Israel espiritual, por que vamos pregar ao Israel literal se eles foram rejeitados? É falsa essa teologia da substituição. Os cristãos costumam dizer que eles são aqueles 3 anjos do Apocalipse e depois tem um 4º anjo para anunciar o último convite divino ao mundo. Mas no caso dos judeus, será o próprio Espírito Santo de Deus, assim como aconteceu com o apóstolo Paulo quando ele ia para Damasco. Foi por acaso algum apóstolo que pregou ao apóstolo Paulo? Foi o próprio Espírito de Deus que pregou ao apóstolo Paulo. E assim será com os judeus nos últimos tempos. E eu te pergunto, você tem ao menos orado pelos judeus? Lembre-se, pessoal, isso é um mandamento. Vejam o livro de Salmos, no capítulo 122, versos 6 e 8. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Por amor de meus amigos e irmãos, eu peço, haja paz em ti. Bem, pessoal, estamos concluindo este terceiro passo para entendermos os mistérios proféticos de Israel. E eu quero concluir convidando você a se inscrever em nosso canal, se porventura você ainda não é inscrito. Aproveite e deixe também o seu like, deixe o seu comentário e, se você gostou, compartilhe. Agora eu quero aproveitar e deixar com você um forte abraço e nos vemos em nosso próximo vídeo, tá bem? Até lá, pessoal. Tchau, tchau.